Estamos aqui mais uma vez, especialmente para falar de tema teosófico. Nós vamos falar hoje sobre este tema aqui. A evolução da vida à luz da teosofia. Não vai ser uma abordagem científica, não vou falar de célula, aquele negócio todo coacervado, quando a vida, né, a alga, organismo monozoário, unicelular, etc. É uma abordagem metafísica, é como a teosofia vê a evolução. E essa conversa tem um propósito, que ao final dela, eu tenho certeza que vocês compreenderão, você também que está me ouvindo, compreenderão a evolução da vida no cosmos ou no universo e na Terra, conforme a teosofia vê. Vocês terão essa compreensão. E para que cheguemos lá ao final, nós vamos trilhar esse caminho. Nós vamos começar falando sobre a mônada. A mônada. A mônada, segundo o ocultismo, como eu definiria a mônada? A mônada é, vamos chamá-la de a unidade da vida. A mônada é a unidade da vida. É onde a vida começa. Nós vamos discorrer sobre ela, vamos conversar sobre ela. Depois falaremos sobre o ambiente para a evolução. Como ele se forma. E é uma caminhada curta. E vamos fechar falando sobre a evolução do nosso globo, da Terra. Esse que habitamos agora, no momento. Vamos ver particularidade dessa evolução. Muito bem. Colocado isso, então, comecemos. Vamos falar da mônada. E vamos principiar falando que a filosofia do Oriente, ela rejeita a tese cristã de que para cada nascimento humano nasce também uma nova alma. Como a maioria das religiões cristãs, à exceção do Espiritismo, não admite a reencarnação, defende essa teoria. Mas a sabedoria do Oriente, ou a filosofia do Oriente, rejeita isso. E eles dizem que essa tese, ela é pouco filosófica, ela tem um respaldo filosófico dela é fraco. E, além do mais, ela entra em choque, ela se choca com a economia da natureza. Uma quantidade infinita de almas, né, suprindo cada nascimento, cada nova alma, e vai... Deve existir, portanto, um número limitado de mônadas, já que a vida parte da mônada, a mônada é vida. Número esse que evolui, essas mônadas evoluem e tornam-se cada vez mais perfeitas, seguindo o caminho da evolução. E surgem mais perfeitas a cada novo Manvantara. Manvantara, olha, estava falando de sânscrito agora há pouco, olha o termo sânscrito aí. Manvantara ou Manvantara é o período de vida de um universo. Os universos também nascem, morrem e renascem. E tudo no universo segue esse caminho evolutivo ascendente. Cada versão produzida é mais perfeita que a anterior, segundo o ocultismo. E esse modo de ver é absolutamente necessário, em razão da lei do renascimento, ou da lei de retribuição, da lei que diz que nada vive só uma só vida. E também da lei 3, da lei do karma também, que governa o mundo, a chamada a lei maior. E nós
renascemos e reencarnamos obrigatoriamente por imposição do karma. É o karma que nos obriga a voltar. E também, isso é em função do retorno da mônada. A mônada tem um ponto de saída, ela sai, simples, e retorna ao seu ponto de origem, que é a divindade absoluta. Ela trilha um longo caminho evolutivo, nós veremos aqui, e depois retorna ao ponto de onde veio, que é a divindade absoluta. Ela se funde novamente com o absoluto. Assim, embora esse número enorme de mônadas que existe aí com tudo manifesto, embora esse número seja praticamente quase incalculável, o número de mônadas no universo, vamos dizer assim, ele não deixa de ser limitado e finito, como todas as coisas nesse universo. No universo não existe manifestado, não existe nada infinito, tudo é limitado, é finito. Assim também é o número de mônadas, digamos, disponível para a vida. Existe nesse processo, nessa caminhada da mônada, um eterno encadeamento, um encadeamento maravilhoso de causas e efeitos. A mônada caminhando na evolução é ligada ponto a ponto nesse mecanismo de causas e efeitos. Cada causa gerando um efeito esse que será causa de um outro efeito, em linha. E há uma analogia perfeita de ponta a ponta nesse caminho, que associa todas as linhas evolutivas. É um mecanismo fantástico. E essa evolução monástica, a evolução da mônada, ela está presente tanto no renascimento e na reencarnação humana, vivendo cada personalidade ou cada ego, cada vida humana é um ego, como também está presente na sucessão dos planetas no espaço. Os planetas também nascem e renascem. Todo o processo da evolução da vida, tudo é vida, possui esse protagonista central do drama da vida, que é a mônada. Ela é o princípio da vida. Ela evolui diferenciando-se, desdobrando-se em todo o universo manifesto e pauta essa evolução em 3 bases. A primeira, evolução espiritual, que puxa o carro, digamos assim, o carro dos 3. A evolução espiritual que puxa a evolução psicomental e a evolução física que acompanha. O físico evolui para dar expressão à mônada na vida manifesta. É o corpo. Essa é a evolução nessas 3 bases. Esse caminho da mônada, ela primeiro, ela se desdobra e ela vai começar formando o quê? Formando os planetas. Ela vai começar formando os planetas. Vai formar, começa pelo primeiro reino elemental, o segundo, o terceiro, depois ela forma. Ela dá vida ao reino mineral. Na vida ao reino mineral, o arcabouço do palco da vida, que é o planeta, começa a se formar. Ali, quando mais tarde a Terra se consolida, há a separação de terra e água, e começa o ambiente
próprio da vida, que é a mônada dando vida àquilo. Começa pela vida vegetal e em continuidade. Ela prossegue no planeta até chegar ao reino humano. E assim ela dá vida a tudo. E o que é a mônada? A mônada é a vida una. Ela é uma só. A mônada é a vida una. Tudo é um, né? A mônada é a vida una. Ela é una, universal, ilimitada e indivisa. E é espiritual. Mas ela, tal como o Sol, ela emite inúmeros raios. E é cada raio desse que provém dessa fonte que vai dar toda essa parafernália, vai insuflar vida em toda essa parafernália de seres que começam a sua trajetória num palco de evolução universal, ou planeta. E dessa forma nós enxergamos em cada raio, já não tem uma palavra melhor, como se fosse uma mônada individual. Quer ver lá? Agora, vejamos um raio, uma mônada ou um raio monádico que anima uma montanha, por exemplo, e que anime uma floresta de carvalhos. A montanha é uma só. Há uma mônada animando uma montanha e há um raio monádico animando cada carvalho daquela floresta. E é essa floresta, essa diversidade de efeitos monádicos que leva a gente a falar, às vezes, falar como mônada individual, mônada humana, mônada mineral, mônada... Mas entendam isso, ela é uma só. Em sua manifestação é que ela se desdobra. Ela se desdobra insuflando vida. Eu esqueci de mencionar lá atrás, deixa eu ver aqui, fala do arco oposto do círculo. Entretanto, a mônada que anima o mineral que se acha no arco oposto do círculo. Que círculo é esse? Esse círculo ou ciclo é o ciclo da vida da mônada. Toda a evolução no universo, segundo o ocultismo, ela se processa, ela não é uma linha reta, ela se processa em ciclos. Ciclos dentro de ciclos. Ciclos maiores que englobam ciclos menores. Ciclos maiores são englobados, por sua vez, por ciclos maiores. Assim é a evolução. Então, o que é esse arco oposto do círculo? Bom, para que haja vida, vou botar um esquema aqui, para que haja vida, a vida, quando surge o universo, o primeiro desdobramento que há, a primeira diferenciação é em espírito e matéria. Formam-se, vamos dizer assim, duas polaridades. Não tem nada ainda, não existe o universo, duas polaridades. Uma espiritual e a outra material. Estabelece-se duas polaridades. O espírito, que é a polaridade positiva ou masculina, e a matéria, que é a polaridade negativa ou feminina ou passiva, e o espírito ativo. E é justamente o que é que acontece com duas polaridades? Há uma atração, e é através dessa atração que se tece, vou botar essa figura, entre o espírito e matéria, a teia do universo começa a ser tecida aí, começa a se montar o universo. Muito bem. Então vejamos a mônada num planeta.
a mônada vai começar a sua trajetória no planeta. Ela começa pelo primeiro reino elemental. A sua forma aí vai ser... Ela é material, mas ela é tão elevada que ela é etérea. Aí não existe nada, né? Não existe nada. Não existe terra quando começa, não existe nada. Depois, ela cumprido o seu ciclo de vida nesse reino planetário, ela continua, porque vida é movimento, eu esqueci de mencionar, a vida é movimento, a vida não para. A mônada continua, avança para dar vida ao segundo reino elemental. Aquela consistência etérea vai ganhando, vai ficando mais forte. Daí ela migra e descendo. É uma curva descendente. Ela migra para o terceiro reino elemental. É nessa fase, esse terceiro reino elemental é quando a gente olha para o céu hoje no telescópio e vê nebulosas, aquelas galáxias ou mundos em forma. É essa fase. Ali serão futuros mundos. Ela já se torna visível, tá? No terceiro reino elemental. Mas observe que ela vem descendo, porque a polaridade, ela nasce pura lá em cima e ela é atraída para baixo. E à medida que ela vai descendo, ela vai se tornando menos espiritual e mais material. Até que depois do terceiro reino elemental, ela chega no reino mineral, que está aqui embaixo, no ponto oposto ao seu começo. É o arco, se dividir em dois, o oposto do círculo. O início e aqui embaixo. Onde espírito e matéria se equilibram. Se equilibra praticamente, onde a matéria se firma na incorporação monádica. Ela faz isso porque ela precisa assimilar todos esses reinos. Ela tem que passar por essa experiência. E daqui ela começa. Termina o seu ciclo descendente e ela começa a sua ascensão. O reino vegetal, o reino animal, onde a consciência começa gradativamente a despertar. A consciência no reino animal é mais desperta que no reino vegetal, até que vem o coroamento da evolução monádica no planeta, que é o reino humano. Olha, termina lá em cima. É onde a consciência humana se liberta, ganha autonomia. A mônada, que agora é humana, ganha autonomia consciente, ganha consciência. E a partir daí, aí tem uma coisa interessante. Até aqui, ela está sujeita ao karma. Mas ela não tem responsabilidade nenhuma. A partir do reino humano, ela adquire o que se chama livre-arbítrio. Ela passa a ser responsável pela sua evolução. Ela vai ser mais rápida ou mais lenta. Antes ela é dirigida. Ela não tem autoconsciência. Ok? E aqui, embaixo, assinalando, é a posição dela no arco oposto do ciclo no reino mineral. Ok. O reino mineral é o ponto de inflexão, né, o que está falando aí. É a partir daí que vai começar a ascensão monádica em consciência. É o arco ascendente do ciclo evolutivo. Bom, uma vez visto que a mônada é o ponto de partida da evolução da vida, vamos falar agora da montagem do ambiente evolutivo, a forma, abrindo o ambiente, o palco para a evolução da vida. Então, falemos do ambiente para a evolução.
Nós falamos de planeta, a Terra é um planeta. Quando nós falamos de planeta, nós pensamos que um planeta é único. Não é. Segundo o ocultismo, a teosofia, toda a expressão planetária, eu vou chamar assim, de vida, de planeta, planeta como vida, tudo tem vida, ele existe em grupos, ele não existe isolado. Grupo de 7. É o que a teosofia chama uma cadeia planetária. A Terra é assim. A Terra forma uma cadeia terrestre. O nosso planeta aqui é um globo dessa cadeia. E os planetas de uma cadeia estão todos conectados entre si. Bom, como começa um sistema planetário? Interessante. Está lá, vazio, não tem nada. Um sistema planetário começa a partir de um Sol ou de uma estrela. O nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza. Vai nascer um sistema planetário, como começa? Todo Sol, segundo o ocultismo, origina-se de um cometa. E o que é um cometa? Um cometa é um corpo viajante do espaço. Ele cumpre uma trajetória, uma órbita. E o cometa é interessante. A ciência já pôde observar, avaliando cometas que passam na nossa atmosfera, ele deixa uma longa cauda, uma esteira, uma cauda. E assim, é uma cauda luminosa, é luz. E é transparente. É luz porque os telescópios enxergam através da cauda dele, veem coisas do outro lado. Mas o interessante é que a cauda de um cometa, que é tida como luz, é um tipo de matéria cometária, eu vou chamar assim, que não é conhecida na Terra. Ainda não é conhecida. E parece que o William Crookes, que foi um teosofista, ele começou a estudar essa matéria, ele a chamou de matéria radiante. É uma matéria de nível elevado. É a matéria constituinte de um cometa nessa fase. Mas o que acontece com um cometa? Ele vai na sua longa trajetória de milhões e milhões de anos, cumprindo o seu destino de... nem vou dizer de vagabundo errante, porque ele tem uma órbita definida, de caminhante. Mas à medida que o tempo vai passando, a sua matéria, aquela matéria, vai adquirindo uma consistência maior e ele vai reduzindo a sua velocidade, vai reduzindo, até que ele chega num ponto desse imenso espaço e ele para, brilhando. Ele para brilhando. Estou me referindo a parte física, tá? Aí ele para e ali surge um novo Sol. Ele parando, ele vai atrair planetas que não pertencem a nenhum sistema ele parando e vai escolher o seu séquito no espaço. Ele vai delimitar a sua área de ação. Na realidade, não é nem ele, é a essência por trás dele, que é o Logos. O Logos é o espírito de um Sol. E o Sol é tudo, né? O nosso sistema solar, o Sol é o regente do nosso sistema. Fisicamente falando, o Sol é tudo. É o Sol que dá vida às plantas. É o Sol. É a sua influência que mantém as condições atmosféricas da Terra para que a vida se desenvolva aqui, para que nós vicejemos aqui. O Sol é tudo. Ele é o regente do sistema. Não só da Terra, como dos outros planetas do sistema. Ok?
Então surgiu, o Sol começa a arrebanhar planeta, surge um novo sistema solar. Bom, esses planetas ou sistema solar, nós falamos de cadeias planetárias. E por que a gente só enxerga, por exemplo, nós enxergamos Marte, Vênus, nós só enxergamos Marte também, como a Terra, tem a sua cadeia, Vênus tem a sua cadeia, a estrela d'alva, né, me parece, tem a sua cadeia. Mas nós só vemos a face visível dessas cadeias planetárias. Por que isso? Porque essa cadeia, ela se distribui, quando ela se distribui no universo, ela se distribui através dos 4 mundos ou planos manifestos do universo. Quando surge o universo, surgem também 7 planos eu vou chamar de existência, 7 planos de vida. 3 planos desses, eles não têm expressão corpórea. Os seres lá não têm forma. Os 4, chamarei de inferiores, são chamados planos manifestos. Eles estão ali para manifestação da vida no universo. Eu falando de universo aqui, eu estou me referindo particularmente ao sistema solar, que é o nosso universo. Muito bem. Esses planetas, então, nesses 4 planos de manifestação, esses planos de manifestação, nós reinamos no mais grosseiro deles, que é o plano físico. Os outros planos, eu vou falar acima, mas não é acima porque são planos de consciência, mas só para entender. Os outros planos, eles são constituídos de matérias numa frequência vibratória mais elevada do que o plano físico, e não são percebidos por nós. A vida lá não é perceptível pela nossa consciência. O nosso universo de vida aqui é o plano físico. E assim, acima dele, ou mais sutil do que ele, existem mais 3 planos. Nós vamos ver melhor à frente. E são nesses, a Terra, são nesses 4 planos manifestos que se distribuem uma cadeia planetária. Os planetas de uma cadeia planetária, 7. E como? Vamos lá. Para dar uma... Aí estão os 4 planos manifestos. São 7, mas aqui o nosso sistema solar, o nosso universo, estão os 4 planos manifestos. Vamos começar. Nós estamos aqui embaixo, no plano pracrítico, é um nome em sânscrito, que é o plano físico. É o plano onde a consciência humana domina. Percebemos tudo aqui. É o mundo que existe para nós, é esse. É o mundo captado pelos nossos sentidos físicos. Aí virá o segundo, num teor mais elevado de matéria, que é o plano astral. É o mundo astral. O mundo astral é o mundo mais próximo do nosso. Está em estreita ligação com o mundo físico. Ele é o reflexo do mundo físico. É como se o físico se olhasse no espelho. E o mundo astral é pleno de vida, também, assim como o nosso. Só que nós não percebemos. Seres, é pleno de seres. E esses 2 mundos interagem o tempo todo. No plano astral, a emoção humana, nós somos centro-emissores de... É visível lá, para quem consegue perceber. A emoção, o pensamento, são correntes que se formam no plano astral.
Se é corrente, é movimento. E sai influenciando. Né? Criam as egrégoras. Ok? Bom. O terceiro plano, acima dele, o gívico. O que é o gívico? O gívico é o plano da energia da vida. O gívico é como se fosse um oceano imenso de vida. Que vida? Essa vida aqui, a vida animal. A vida que torna uma matéria, a ciência classifica a matéria, né? A matéria animada e inanimada. A matéria, aquela que reproduz, é a matéria animada. Aqui, se botar uma pedra lá, não vai ser, aquela é a inanimada. É essa vida, a vida da matéria animada. É o nefesh, o nome em hebraico, que Deus soprou nas narinas de Adão. Deus soprou no boneco de barro e o homem ganhou vida. É o plano gívico. Cada vida, cada um de nós, ao nascer, nós temos um corpo semelhante, que é o corpo prânico. Nós somos também vários corpos ao princípio. O corpo prânico é o nosso reservatório de vida. Ele é como, quando ele nasce, ele é como uma esponja que se embebe nesse plano, recebe uma carga, igual o celular, né? Recebe uma carga de vida e vem nos empurrar, a nós, mônadas humanas, na vida, com um prazo de validade. Vem com um prazo de validade, é como uma bateria. Esgotado o prazo de validade, esse prana, esse nosso reservatório prana, se esvazia e ocorre o fenômeno chamado morte física. É assim, para tudo, é para tudo. Ok? Bom, acima do plano gívico, nós vamos para o último plano, o plano forrático. O plano forrático é o plano da energia pura. Energia. Forrat, a palavra em sânscrito, é chamada energia universal do universo. Mas a energia, essa energia que nós conhecemos aqui, eletricidade, magnetismo, etc., é um desdobramento dessa energia. Ela está num grau muito elevado. Ela vem se desdobrando até chegar aqui e se tornar palpável e perceptível, se torna essa energia grosseira. A nossa eletricidade é muito grosseira em comparação com essa constituinte do plano forrático. Beleza? Então, estão aí esses 4 planos manifestos do universo ou sistema solar, e em cada um deles vão surgir os globos. Nasce uma cadeia planetária de 7 globos, e elas se distribuem através desses 4 planos de uma forma peculiar. Elas se distribuem 2 a 2, 2 em cada plano, 2 planetas, ou globo em cada plano, mas somente o último plano, o nosso, e esse globo D é o nosso globo atual, que nós estamos a bordo dele como uma nave espacial, ele é isolado. Ele é um só, ele não tem globo irmão, como diz a teosofia. E esse globo D está aqui embaixo. Diz a teosofia que ele é como o fiel da balança. O que é o fiel? O fiel é o que equilibra, né? Equilibra lá embaixo, equilibra. Porque aqui embaixo, nesse planeta, é que espírito e matéria se juntam plenamente. Nos globos anteriores, a mônada vem, mas a matéria ainda não chegou à sua plenitude, vamos dizer assim, mas aqui embaixo chega. Ela chega na sua plenitude, dominando o espírito por completo, onde o espírito quase se apaga, a influência espiritual, porque isso é necessário à mônada, ela assimilar isso, para daqui o fiel, aqui se equilibra, digamos assim, a influência, espírito e matéria se equilibra, e daqui, subindo o globo, a vida desse globo recomeça a sua trajetória ascendente. Nessa trajetória, a mônada já assimilou, plena de experiência, e volta para o espírito.
No caso do ser humano, a consciência está plena, o raciocínio, a inteligência, surge o raciocínio intelectual e ele começa a subir na sua escalada em direção à luz. E assim surge uma cadeia planetária. Assim, bom, esse esquema é para mostrar como é uma cadeia planetária. Muito bem, tudo que existe nasce, cresce e morre. E um planeta? E um planeta isolado e um planeta na cadeia. Como morre uma cadeia planetária? A morte de uma cadeia planetária ocorre igual ao corpo humano. Quando o corpo humano morre, o que acontece? Ele se decompõe, seu material vai para a natureza, se desfaz. A mesma coisa ocorre com a matéria do planeta. Quando sai o ciclo de vida, a onda da vida, a mônada, o fluxo de mônadas, sai de um planeta, na sua última ronda, nós vamos ver mais à frente, o planeta é decretada a morte do planeta. O planeta sai a vida, não sai a vida do corpo humano, o corpo humano morre, o planeta também morre, sai a vida dele, ele começa a morrer. Bom, a mônada, em cada reino, a mônada, tudo é ciclo, a vida é feita de ciclo. Em cada reino de um planeta, reino mineral, reino elemental, reino mineral, reino animal e reino humano, a mônada completa um ciclo de vida em cada reino. E completando em cada reino, quando ela completa o ciclo de vida num reino humano, quando ela completa o ciclo de vida num reino humano, ela fecha o ciclo de vida no planeta. E quando ela fecha o ciclo... Bom, aí ela fechou num planeta, ela vai para o outro, vai migrando, migrando. Quando ela fecha naqueles 7 planetas, isso é que se chama uma ronda. Isso é chamado uma ronda planetária. É uma ronda mesmo, né? Percorreu, chama-se uma ronda planetária. Aí tem um detalhe desse ciclo de vida, né? Quando a mônada completa um ciclo, o próximo, ela sai desse ciclo, eu vou dizer assim, ela entra no ciclo de vida para conhecer o ambiente, ela sai evoluída. Cada ciclo, a mônada sai num patamar de evolução superior ao anterior, ao antecedente. Mas tendo em vista é um ciclo. A evolução, para ser entendida, ela tem que ser encarada naquele círculo, ela começa o movimento descendente, fechou, começa o ascendente, volta ao início, o próximo ciclo recomeçará num nível superior de evolução. Para a mônada assimilar novas experiências. A mônada vai percorrer ela vai fazer 7 rondas numa cadeia. Ela vai passar uma vez, vai voltar a passar de novo, até dar a 7ª volta. E quando a mônada vai começar a sua 7ª volta, digamos, sua 7ª ronda na cadeia planetária, ela vai entrar no primeiro globo da cadeia. Quando ela cumprir o seu ciclo dentro dos 7 reinos da cadeia. Qual será o último ciclo? O reino humano. Quando ela deixar o reino humano, ela cumpriu o seu papel e sai desse planeta, desse globo, aí é ali que o planeta morre. Aí começa a morte dele.
vai morrendo planeta a planeta. O planeta começa a se desfazer, a se desintegrar. E quando ela fecha no último globo, nessa fase atual ainda não chegou lá, ela está no globo D. Ela fecha no último globo. O ciclo da vida humana vai morrer toda a cadeia, vai morrer o último globo, toda a cadeia vai estar morta. Assim morre uma cadeia, morre um planeta no espaço, sob a ótica oculta. Bom, mas aí tem uma coisa interessante, parecido com o ser humano. Cada ser humano, um ser humano não tem a capacidade de gerar o seu filho, né? Gera o seu filho. O globo também faz isso. Aquele planeta que morreu, ele vai gerar um planeta filho. Como? O planeta, à medida que ele vai se decompondo, o seu material, ele vai cedendo o material para um centro de energia, é o que diz a filosofia oculta, ou centro Laia, tem um nome para isso. Manifesta-se um centro Laia, semelhante a um buraco negro, mas não é, vamos supor, como se fosse um buraco negro, que vai absorver esse material, à medida que ele vai se decompondo, até absorvê-lo por completo. E o que é um centro Laia? O centro Laia é uma porta de comunicação entre os dois universos existentes, o visível e o invisível, ou entre o universo objetivo e o universo subjetivo. Quando toda aquela massa do planeta, todos os componentes desaparecerem dentro desse centro Laia, o globo filho será gerado nesse mundo subjetivo. Como eu não sei, os mestres não revelaram, mas lá dentro que vai se dar a gestação de um novo planeta. Aí está fazendo um esclarecimento aí. Nesse processo, claro, a cadeia da Terra, a Terra que é uma cadeia, teve uma mãe, é o que a teosofia fala. E qual foi a cadeia mãe da Terra? É a cadeia da Lua. A Lua é mãe da Terra. Mas a Lua hoje, segundo a filosofia esotérica, a Lua é um planeta morto. A onda da vida, toda a cadeia lunar é morta. Não tem mais vida lá. Aí acontece um fato curioso. No nosso caso aqui, o nosso globo D, o nosso plano físico, a Lua é um satélite da Terra. Pois é. Detalhes sobre isso não são revelados, mas aqui ela é o cadáver da mãe que acompanha a filha, a evolução da filha. Como a Lua é um corpo morto, é bom saber disso, a Lua tem muitos efeitos maléficos sobre a saúde, é bom que se saiba. Ela não é dos namorados. A Lua é dos namorados. Eu me lembro que aqui tinha até a caminhada da Lua. A Lua não é dos namorados, porque a Lua excita as emoções. Ela excita a sexualidade. Por isso que se diz que é dos namorados. E reparem bem que o sabá das bruxas é em noite de lua cheia, as bruxas. O lobisomem, a licantropia, aí nas versões aí, o homem transforma-se em lobo, ele não resiste pela influência da lua cheia. Ok? Dizem que, bom, eu falo isso que aqui a gente aprende isso. Não se expor, noite de lua cheia, não é muito aconselhável ficar exposto à lua. A influência dela é no psiquismo, principalmente no psiquismo.
E dizem também, é a filosofia oculta fala que é na lua cheia que os venenos, as plantas, elas ficam mais ativas. O mal tem uma... Porque é um corpo deletério em decomposição. Os miasmas não são benéficos. Bom, nós vimos a morte de uma cadeia e como vai se formar a formação de uma nova cadeia planetária. Então, aí é só um esquema para afirmar aquilo que nós aprendemos. Então, um globo morre. Toda a sua matéria vai através de um centro-laia para um mundo subjetivo. E nesse mundo será formado um globo filho que mais tarde dará origem a toda a cadeia. Quando o globo morre, seu material, então, começa a ser absorvido por um centro-laia. Esse esquema é só para dar uma ideia. Muito bem. Uma vez ele todo absorvido, ele desaparece, desintegrou-se. Quando ele voltar, quando chegar a hora de uma nova cadeia vir à vida, desse centro-laia emergirá com aquele material aproveitado um globo filho. Isso quando surgir uma nova cadeia, um novo sistema solar. Lembra-se quando para o Sol, o cometa se torna Sol? Aí que vem, o Sol arrebanha os seus súditos, um novo sistema. E assim, globo a globo, vão sendo processados todos os outros globos da nova cadeia planetária. É mais uma vez o esquema globo a globo sendo absorvido por um centro-laia. E depois, na manifestação da nova vida, cada centro-laia gerando um planeta filho daquele original. E assim... E uma nova cadeia planetária nasce para a vida. Globo alinha novamente. E a vida prossegue em sua trajetória interminável. Muito bem. Nós vimos, então... E vamos falar agora do nosso globo. Como é que formou a Terra? Como a Terra se formou dentro dessa ótica? A evolução do nosso globo, do nosso planeta físico. Como nós vimos aí, a Terra é filha da Lua. E, por coincidência, a humanidade terrestre é filha da humanidade lunar. Aqui no Ocidente, a gente não sabia disso. Na Índia, os ex-habitantes da Lua, que a Lua não tem mais vida humana lá, os ex-habitantes da Lua, onde estão? Segundo a teosofia, estão numa Haloka. Uma Haloka é o espaço, né? Os mestres não dizem onde eles estão. Então, quando chegou a hora de nascer o planeta Terra, eles também foram convocados para dar vida aos novos seres humanos, as mônadas humanas. E eles são chamados essas mônadas lunares, eles são chamados na Índia de Pitris. Pitri quer dizer pais. Nós temos dois tipos de pais. Os pais do corpo, da forma, que nos deram um corpo, de expressão, e os pais da mente. Sabe que os pais da mente não foram da Lua. O homem primeiro evoluiu sem mente, não tinha mente. Era como um animal. Era melhor do que animal, mas... E quando ele, por ocasião da própria evolução, ele amadureceu, digamos, para ter a mente, formou-se nele o sistema nervoso, esqueleto, aí foram convocados os novos Pitris, que são chamados na tradição oculta de Manasaputras, os pais da mente. Manasaputras, os pais da mente, que foram outro tipo de pais. Nessa fase inicial, foram os pais lunares. E eles, eu vou usar essa expressão, como eles formaram a humanidade. Eles desceram
Existem 7 classes de pitres, segundo a doutrina secreta 7. Eles vieram em ondas, e vieram em 7 ondas. Veio a primeira, depois veio a segunda, até a 7ª. E o que determinou essa ordem de entrada, vamos dizer assim, né, na cadeia terrestre, foram 2 coisas, segundo a teosofia. Primeiro foi a evolução espiritual. E segundo, o mérito kármico, é o karma. O karma está sempre presente. Então, a primeira onda de mônadas lunares que entraram na cadeia terrestre foram as mais evoluídas. Assim elas entraram. Qual foi o papel dessa primeira categoria de pitres? Eles praticamente foram construir as edificações de todos os reinos, como levantar do chão, como se fossem levantar paredes para o reino mineral, para o reino vegetal, porque a partir daí o fluxo de mônadas continuaria. A segunda camada já encontrou casa pronta. Ok? A primeira onda, então, veio, passou pelo primeiro reino elemental no planeta A, o segundo, o terceiro, e foi embora. Aí ela saiu, entrou a segunda, continuando. Isso ocorrendo o tempo todo. Aí vem uma coisa interessante. Eu custei a pegar isso no início. Para mim era tudo sequencial, mas não. Mas essa circulação de mônada, vou dizer assim, da onda da vida, vindo da Lua, nessas 7 categorias, elas têm uma velocidade, eu vou chamar de circulação. A primeira classe de mônadas, diz a teosofia, ela atinge o reino, alcança o reino humano na primeira ronda, no final da primeira ronda. Ela passa por todo e chega no final da primeira ronda, ela alcança o reino humano. Se é que naquela ronda aquilo podia chamar-se de humano, que eu imagino os humanos da primeira ronda, né? Eu acho que eram um pouco melhores do que os animais, mas... E segundo a teosofia, essa primeira onda foi a que sempre se manteve na evolução terrestre, na vanguarda da evolução espiritual da nossa humanidade. Foram eles que foram os primeiros adeptos, os primeiros mestres de sabedoria, porque foram os primeiros que evoluíram. E a segunda camada, a segunda classe de mônadas, segundo a teosofia, alcançou o reino humano na segunda ronda. Na primeira ela não alcançou, na segunda ela alcançou. A terceira alcançou na terceira. Alcançou na terceira. E a quarta alcançou na quarta ronda, essa agora. Na quarta ronda ocorreu uma coisa interessante. Na quarta ronda, vocês estão captando o movimento, fechou-se a porta de entrada de mônadas para o reino humano. As outras retardatárias deram com a cara na porta, de forma que nós estamos em plena quarta ronda, de forma que nós, no nosso tempo evolutivo, o número de mônadas humanas nesse vai e vem da vida é constante. Ele não é alimentado por aquele fluxo monádico que vem, é constante. Bom, dessa forma, quando a sétima... Tá. O que acontece com essas mônadas que dão com a cara na porta? A teosofia diz que elas... Na última ronda, no final da última ronda, mas a ronda terminando, elas alcançarão o reino humano. Terá aquele grupo que já está pleno, evolução, e elas alcançarão o reino humano
em condições bem diferenciadas e precárias, né, de evolução, elas vão se preparar para um novo Manvantara, ou Manvantara. Bom, quando a onda da vida sai do último planeta, né, quando a onda sair do último planeta aqui da Terra, idêntica a qualquer cadeia, a cadeia terrestre irá morrer. Pela lei da analogia, já falei isso, funciona de forma semelhante com o homem. É o corpo humano que se desintegra quando ocorre a morte física. Quando o corpo humano morre, sua mônada humana sobrevive. E seus princípios interiores, o material que o constitui, que faz o link dele com a Terra, se desintegra e volta para a natureza. Idêntico a um planeta e a uma cadeia planetária. A natureza, no caso do humano, reutiliza para a formação de novos corpos. Cada vez que um ser humano renasce, aquele mesmo material que estava na natureza é arrebanhado de novo para compor, fazer uma nova composição dos 7 princípios humanos, quando um homem se completa, um ser humano se completa. Ok? Ok. Uma coisa que ocorre na quarta ronda, é onde ocorre. Primeira, segunda, terceira, não. É na quarta ronda, a nossa ronda, no meio de sua trajetória, na quarta ronda, cujo ponto nós já passamos, nós já passamos desse ponto. É no meio da quarta ronda que a mente humana desabrocha, a mente humana se liberta. O homem adquire autoconsciência, como caracterizando a nossa humanidade de hoje. Nós temos autoconsciência, nós nos percebemos, nós raciocinamos. E é quando, nessa fase, o ser humano também adquire, perante a sua condução na vida, o livre-arbítrio. A partir daí, ele vai ser responsável por sua evolução. Ok? Se eu já falei, ok. Muito bem. A mônada percorre todos os reinos, nós vimos aqui, existentes do planeta. E vai assimilando em cada planeta, veja, lá em cima, no plano forrático, ele vai assimilar naquele planeta lá a experiência, depois ele vai assimilar. No plano gíbico, o globo B vai até chegar ao nosso globo D. A mônada também está fazendo essa trajetória para assimilar toda a experiência dessa fase, para depois recomeçar a sua ascensão ao ponto de origem. No reino humano, essa assimilação faz-se através da sucessão de personalidades. Cada vez, a nossa personalidade, como seres autoconscientes, quando nós adquirimos consciência, o ser humano adquire consciência, ele adquire também uma personalidade própria, um ego próprio, o chamado ego pessoal. É o ego. E essa é a perdição dele. Porque o ego é que atrasa a evolução humana. O homem se percebe como ser à parte. Eu sou eu. Eu sou eu e o universo está ali. Eu. E começa a distorcer tudo. E para evoluir, ele terá de suplantar esse ego, anular esse ego, para retomar o caminho da luz. O número de mônadas é repetição, é uma cadeia planetária, assim como tudo no universo é finito, é limitado. É finito. Não é aquele número imensurável de mônadas, cada mônada nascer a cada novo nascimento. E a mônada, ela termina no homem a sua viagem, a sua longa viagem, na sua última viagem, ela termina no homem a sua viagem como alma peregrina, através, nós vimos, de sucessivos estados de manifestação. E dessa forma, chegamos ao fim da nossa conversa.